Podemos sentar, uma salva de palmas, né? Para o Ministério de Música também, parabéns, obrigado. Deu para despertar um pouquinho? Daqui a pouco o padre termina, viu? Não se aperreie, não. Posso, não diga isso não. Senão eu vou até a noite. Tô brincando. Alguém trouxe Bíblia? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo de 1 em diante. Avante. Todos abriram? Como a gente fazia antigamente. Amém ou misericórdia? Ainda se utiliza? Olha só, eu pensei que já tinha acabado. É antigo. É do meu tempo. Eu não sou tão velho assim não, viu, gente? Pronto. Então vamos lá. Fala da conversão, ou melhor, da conversa de Jesus com Nicodemos. Tá bom? Então, vamos ficar em pé para proclamar a palavra, né? Já que é o Evangelho, é um padre que proclama, a gente vai proclamar como a liturgia nos pede. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não tivesse com ele, não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. Palavra da salvação. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Antes do nosso intervalo, eu gostaria de agora tentar meditar com vocês por onde, ou seja, qual o caminho eu devo trilhar para buscar a cura, consequentemente a minha conversão. E entender que ela não fica apenas em mim. Porque apesar de cada um ter a responsabilidade da sua própria conversão, do seu juízo pessoal com Deus, apesar de que eu devo fazer também por onde viver a santidade, a minha fé, ela não é individual. E aí eu vou entrar numa área da nossa teologia, que a gente dá o nome de eclesiologia. São essas palavrinhas um pouquinho complicadas que eu vou explicar, tá bom? Mas eu queria começar a falar de Nicodemos. Vamos entender essa figura tão importante que é Nicodemos. Primeiramente diz aqui que ele era um príncipe dos judeus. Ele era uma pessoa importante, ele fazia parte da elite dos grandes homens, sábios, intelectuais, conhecedores da palavra, da Torá, que é a Bíblia dos judeus, que são os livros que compõem
o que a gente chama os primeiros livros do Antigo Testamento é a Torá. Porque o judeu ele não tem a mesma Bíblia que o cristianismo. O cristianismo utiliza do Antigo e Novo Testamento. Os judeus não têm Novo Testamento. Eles têm o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, alguns outros livros proféticos, livros que a gente chama também de livro dos Juízes e livros dos Salmos, que a gente chama de literatura sapiencial. Desculpe falar disso para vocês, eu não quero que ninguém memorize. Mas é importante vocês terem uma ideia do que seja o livro sagrado dos judeus. Então eles têm a Torá. E Nicodemos era um homem conhecedor da Torá, da lei. Resumidamente, a Torá quer dizer lei. Mas é um homem que reconhece na pessoa de Jesus, aquele homem simples, filho de carpinteiro, mas que tem uma sabedoria e uma autoridade quando fala, tal, que mexia com aqueles poderosos, constrangia todos eles. E Nicodemos vai à noite. Por que à noite, padre? Porque na verdade ele foi às escondidas. Que ele era um homem tão importante, que ele não poderia ser visto indo à procura de Jesus. Ele foi escondido durante a noite. Quando ele chega lá, ele faz essa pergunta, que eu e muitos padres utilizamos muito quando nós celebramos o batismo de alguém. Essa passagem bíblica. Porque fala do nascer da água e do Espírito. E é a resposta que Jesus dá a esse homem. Tem que nascer de novo, Nicodemos. Mas se a gente que nasceu... Tu é católica desde quando? Desde quando foi batizada? Olha aí, menina sabida. Muito bem, a resposta é muito inteligente. Mas quando você foi batizada? Bem novinha, não foi? Então eu perguntei para Morgana, gostei do teu nome, que nome forte, presença. Tu gosta do teu nome? Tu gosta mais do segundo, né? Hã? E o primeiro? O nome dela é Marna Morgana, não é isso? Gostei do teu nome, pensa, não vou esquecer mais não. Quando eu te encontrar aqui alguns anos, aí tu diz, padre, a menina do Ministério de Música, eu digo, Morgana. Olha, quando a gente nasceu, a maioria foi batizada logo depois do nascimento, a maioria de nós. E a gente cresce em um lar cristão, católico, é catequizado, faz a primeira Eucaristia, faz a crisma, e de repente para nós ainda é complicado entender nascer do Espírito. Não é verdade? Até hoje a gente que é cristão católico ainda não tem um entendimento profundo. Imagina Nicodemos, que não era cristão, era judeu. Até porque o cristianismo foi fundado com Jesus Cristo, mas só se tornou cristianismo depois da morte dele, na verdade. Né? Vocês sabem disso, né? Porque Jesus não era cristão, ele era judeu. Cristianismo foi a religião fundada a partir dele. Mas ele era judeu de religião e de nação, de raça. Então, se Nicodemos ele não entendia, Jesus tinha que explicar. Mas ele pergunta, como é que um homem pode nascer de novo? Será que ele vai entrar novamente no ventre da mãe e renascer? E aí Jesus, na sua simplicidade, e como é de costume, por meio de parábola, mas uma parábola até clara, ele diz, tem que nascer da água e do Espírito. Ele fala do batismo.
Mas ele não fala apenas do batismo sacramental, mas do batismo vivencial. Ou seja, minha gente, eu sempre digo, para quem vai batizar um filho, ou quem já é adulto e vai se batizar, você tem tudo. Você recebe tudo aquilo que você precisa e ainda mais no seu batismo. Você tem a fé, tem a inteligência, a sabedoria, o conselho, o temor de Deus, a piedade, fortaleza. Esqueci de algum? Falei todos 7, não foi? Ciência. Você tem todos os dons. Mas aí se você não utiliza e não sabe que tem, a culpa é sua. Não é porque Deus não lhe deu. Porque são dons infusos. São dons que vêm com o nosso batismo. Necessariamente nós recebemos. E aí eu tenho que desenvolver, eu tenho que abrir o coração. Será que eu estou muito longe aqui? Porque eu sei que está sendo gravado. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ficar aqui para me pegar. Porque eu gosto de ficar perto do povo. Vocês foram sentar lá atrás, eu quero ficar perto de você. Mano. E se eu me abrir à graça do Espírito e reavivar a chama que há dentro de mim, aquele pavio que ainda fumega, que ainda tem a fumacinha, e deve ser reinflamado pelo Espírito, eu devo me abrir. E aí não é apenas uma vez, porque tem gente que diz assim, olha, padre, eu fui para o retiro, foi tão bom, mas aí ficou no retiro, não voltei mais. Ah, eu fui para uma reunião do grupo de oração, é muito bom, eu senti o Espírito Santo. Aí eu vou dizer bem como é a linguagem de quem participa da renovação, que eu já fui muito, morei em comunidade e tudo, né? Então eu sei. Olhe, eu orei em línguas, eu repousei no Espírito, eu fui curado, eu participei do baile no Espírito, fiz seminário de vida, foi ótimo. Aí depois de 2, 3 anos, quando eu encontrar a criatura, eu digo, e aí? Não, padre, eu não gostei muito não, porque assim, o povo é ignorante, o povo olha para mim, a mãe não olha, o povo não fala comigo, aí entra a carência, né? A gente já começa a perceber que a criatura é carente, está cheio de ferida. Oh, padre, o povo não disse que eu sou lindo, que eu tenho uma voz bonita, que eu prego bem, o povo não me chama para ir para todo lugar. Não vou mais não. Não gostei não. O povo não vale nada, é o outro. E aí o padre vai entrar na segunda dimensão da fé. Essa fé de Nicodemos a gente trata de uma forma particular, porque é ele. Ele tem que nascer da água e do Espírito. Mas existe uma dimensão eclesiológica ou eclesial. O que quer dizer isso, padre? Minha gente, preste atenção que isso agora é importante para concluir. Para a gente fazer um momento de oração. Eu não posso viver em plena comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com a igreja. Eu não posso dizer que vivo no Espírito se eu não tenho uma vida sacramental. Eu não posso dizer que vivo a intimidade com a palavra de Deus se não vivo a palavra proclamada na liturgia. Eu não posso dizer que amo a Deus verdadeiramente se não amo o meu irmão. E aí a gente lembra de São João quando diz, somos mentirosos se dizemos que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos a quem vemos. Ou seja, amar o invisível, mas não é capaz de amar o que é visível, o que é material e concreto. Então a gente vai dar um salto para ainda São João capítulo 8. E aí eu vou narrar a história e só ler alguns versículos. É aquela história famosa da mulher adúltera. A mulher que foi pega em adultério
foi levada até Jesus para ser julgada por ele, não porque os escribas, fariseus, saduceus acreditavam verdadeiramente que ele iria dar um juízo fidedigno, segundo a vontade de Deus. Na verdade, eles queriam provar Jesus. Eles queriam pegar Jesus na palavra e poder também condená-lo. O povo era ruim, era astuto. Mas Jesus, ele agiu como sempre, com muita sabedoria. E a única coisa que ele responde é: atire a pedra, a primeira pedra, que não tiver pecado. E aí eu vou para o texto, que diz o seguinte, capítulo 8 de São João, versículo 6 em diante. Perguntaram-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Continuando, Jesus, porém, se inclinou para frente. Eu fico visualizando a cena. Visualizem comigo. Se inclinou para frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência. E aí, eu quero que vocês gravem esse versículo. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. E aí continua, e ele vai olhar para a mulher, vai perguntar por que não a acusaram. E ela disse que todos foram embora, e ele disse que o pecado dela está perdoado e que ela não volte mais a cometer o pecado. Mas eu quero aí pegar essa passagem em que os homens que iriam matar aquela mulher, porque ela iria ser morta diante de Jesus, ela seria apedrejada até a morte, eles têm peso de consciência e reconhecem que a partir deles o pecado já existe. Não somente pelo pecado moral do adultério, mas pelo pecado deles. E aí eu vou colocar em pauta, em evidência umas coisas. Olha, vocês já pararam para pensar que muitos desses homens, porque normalmente eram os homens que faziam isso, que queriam apedrejar aquela adúltera, aquela mulher, muitos poderiam ser clientes dela? Que muitos daqueles homens que se apresentavam tão fiéis à lei, tão cumpridores da lei, tão religiosos, poderiam já ter feito o que não devia com aquela prostituta? E mesmo que não tenham feito com ela, teriam pecados até maiores do que o dela? Foi o que aconteceu. E por que eu estou agora falando dessa dimensão deles e não da prostituta? Porque nós devemos entender que a nossa fé e a nossa religiosidade, nossa cura, nossa libertação e salvação, ela não é individual. Ela também é comunitária. Eu não posso simplesmente dizer: eu tenho um Deus pessoal, vou viver minha intimidade com Deus, uma religião intimista, vou me fechar na minha religião pessoal e que a igreja pouco me importa. Não, padre, para mim basta, eu acredito, eu creio,
religião não salva ninguém, não é isso que o povo diz, né? Religião não salva. Igreja, fundada por Jesus Cristo, é caminho de salvação. E a igreja, a própria igreja, o magistério apresenta como uma grande barca, na qual estamos dentro, e que ela está em alto mar, em seguimento para Deus, e nós devemos nos manter dentro da barca, que é a igreja. A igreja nunca vai naufragar, mas se naufragasse, deveríamos naufragar com ela. Essa é a verdade. Mas graças a Deus, quem é o grande capitão dessa barca é Jesus. Ele não deixa ela naufragar, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar. Já é uma música para a gente cantar. Mesmo que se agite o mar, a gente tem que permanecer firme. Porque senão ele vai olhar para nós como fez com os discípulos, que estavam aterrorizados, medrosos, covardes diante da tempestade, e acordaram o mestre. Mestre, mestre, acorda! A tempestade, o vento é forte, nós vamos naufragar. E ele disse: homens de pouca fé, medrosos, em outras palavras, covardes, por que tens medo de naufragar? Não creis? E ele simplesmente dá ordem. Com a sua autoridade, ele dá ordem, e os ventos cessam, e a tempestade se acalma, vem a bonança. Vamos agora pedir a Deus que nos faça entender que somos homens e mulheres ainda fracos e de pouca fé. Vamos pensar realmente quem somos e em que área da nossa vida precisamos ser curados. Não vamos pensar de imediato na cura física, não. Vamos pensar na cura da nossa alma. E aí, eu vou pedir novamente que os músicos venham me ajudar. E eu gostaria de começar só com um dediladozinho, tá bom? E depois vocês vão vendo a música. Vocês estão cansados? Não? Com sono um pouquinho, né? Mas não estão cansados, não? Deu para entender até agora? Muito bem. Então eu vou convidar para vocês ficarem um pouquinho em pé. Tá bom? Nós vamos agora fazer uma autorreflexão, como um ato penitencial, quando nós vamos celebrar a Santa Missa. No início da celebração, nós fazemos um momento de diálogo interior, um diálogo espiritual íntimo com Deus. Normalmente nós começamos a pedir perdão pelos pecados. Mas antes de pedir perdão, nós vamos refletir quais são os pecados, como eles surgiram em nossa vida, qual a raiz, a causa do pecado, de onde veio o pecado e onde eu o encontrei. Será que não fui eu que fui à busca do pecado? Será que não fui eu mesmo que dei abertura para que o pecado entrasse em minha vida e de certa forma desorganizasse a minha vida? Será que baixa um pouco a tua cabeça ou fecha os olhos um pouquinho? Eu vou agora fazer uma reflexão de algumas realidades da nossa condição humana. E diante daquilo que eu for falando, você vai refletindo se você fez ou não
se você cometeu ou não esse pecado, essa atitude. Na minha vida pessoal, será que de fato eu procurei sempre ser uma pessoa que busca a intimidade com Deus por meio da oração? Será que de fato diariamente eu procuro um momento de diálogo, de oração pessoal com Deus? Ou ao contrário, eu me envolvo com ativismo, com muitas tarefas, às vezes com muitas brincadeiras, ocupando tempo com internet, com televisão, no celular, ou até mesmo com fofocas, falando da vida alheia. Será que durante o meu dia eu procuro aquele momento de diálogo com as pessoas mais próximas de minha vida, com a minha família, com os meus irmãos de vida comunitária, com os meus amigos, ou até mesmo com alguém da minha convivência que esteja doente, um enfermo, que precisa de uma palavra amiga, até mesmo que precisa desabafar, e eu ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa? Será que de fato eu estou levando a sério a minha vida eclesial, a minha vida de igreja? Será que eu busco os sacramentos? O sacramento da Eucaristia, da confissão, da reconciliação? Será que eu procuro o sacramento da penitência na própria confissão? Será que de fato eu compreendo a importância da minha igreja na minha vida? Será que eu procuro meditar a palavra de Deus? Será que eu tenho um momento para ler a palavra de Deus e não apenas ler, colocá-la em prática em minha vida? Será que de fato eu reconheço diante de Deus e de mim mesmo os meus erros e pecados? Ou eu tento constantemente camuflá-los, mascará-los? Eu tento colocar uma pintura bonita naquilo que eu faço, justificando meus pecados? Como eu estou vivendo a minha busca pela santidade, por um cristianismo autêntico? Será que de fato eu estou vivendo e servindo a igreja por amor, com amor? Ou tudo na minha vida está sendo um fardo pesado, instigante, doloroso? Será que eu já perdi o amor pelo meu ministério? Será que eu perdi o amor pela própria igreja, por Jesus, por Maria? Será que eu estou vivendo de uma forma artificial, exterior? Peça perdão a Deus e entregue a Ele agora. Será que eu acusei, condenei o meu irmão, muitas vezes injustamente, ou segundo critérios humanos, critérios e opiniões minhas? Será que eu acusei e condenei o irmão, levando em consideração aquilo que eu julgo correto e não segundo a misericórdia de Deus? Será que eu não estou me autocondenando, porque não sou capaz de olhar com misericórdia nem para mim mesmo?
Queridos irmãos e irmãs,